Olá, muito boa noite, seja bem-vindo aqui no canal Amor e Equilíbrio, que você possa se sentir muito bem aqui hoje na nossa reflexão, na leitura desse livro maravilhoso que é O Pensamento e Vida. Esse livro ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel fala no prefácio desse livro que ele escreveu a pedido de um coração amigo sobre algumas dicas, vamos dizer assim, porque ele é um livro bem pequeno. Então Emmanuel fala resumidamente sobre vários temas que são importantes para o espírito que vai reencarnar aqui no planeta Terra. Então nós vamos iniciar hoje a leitura do capítulo 14, que o tema é corpo. Quero fazer um convite para você para curtir o vídeo, compartilhar com mais corações amigos, que essa leitura, essa reflexão, essa conversa aqui entre a gente vai causar benefício, bem-estar, expansão de consciência, não é mesmo? Vai estar somando na nossa, né, evolução espiritual. Através do conhecimento, a gente consegue expandir tanto o nosso espírito, a nossa vivência diária. A gente consegue modificar as nossas atitudes perante os desafios da vida, né? A nossa vivência. Afinal, nós viemos aqui para esse plano encarnado para evoluir, para se transformar, para ser pessoas melhores, não é verdade? Então vamos começar a leitura do livro? Capítulo 14, Corpo. Então Emmanuel começa assim: abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembremo-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a primeira hora da organização fetal. Não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel nos lembra que nós temos muitos conhecimentos científicos em livros, né? Sobre o corpo físico, sobre o seu funcionamento, enfim. E ele nos dá um alerta aqui, que nós devemos nos lembrar que o espírito, ele preside o corpo físico, né? A criação do espírito preside o corpo físico. E o que? Ele é inquilino, né, do nosso corpo. O espírito, ele está temporariamente dentro desse corpo. Então, olha a importância desse detalhe, tá? Vamos ver o que Emmanuel tem mais a dizer. Ele fala ainda assim que desde a organização fetal o espírito já está presente. E para essa encarnação, né, para esse todo um processo, gente, muito bem elaborado, muito profundo, a gente precisa de mensageiros que vão estar auxiliando nesse processo. Ele continua: trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Gente, a vesícula germinal, né, é uma das primeiras formações do embrião, né, dentro do útero da mãe. Então, o espírito ele já está ali presente e ele vai trazer todas as impressões que ele absorveu, que ele realizou, as experiências de vida que ele teve ao longo do tempo, tudo que ele semeou, o espírito vai
colher, tá, gente? Paulo nos fala sobre isso. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E Emmanuel continua, vamos lá. Amparado no colo materno, estrutura-lhe o corpo mediante as células referidas, que em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos, de que derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos e os vasos. Olha que incrível, né? Emmanuel consegue fazer um link para a gente poder entender que a partir dessas transformações vai se criando, né, o nosso sistema todo, o sistema físico, mas que o espírito está ali nesse processo, ele já está ali. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individualizações microscópicas, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Quem me acompanha, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu amo estudar o eletromagnetismo, e através dos estudos também daqui dos livros da espiritualidade, a gente vai aprender muito sobre isso, sobre a energia, eletromagnetismo, que está presente em tudo, gente. Lembra que uma oficina complexa formada de bilhões de motores infinitesimais, movido por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, emitindo radiações próprias e assimilando as radiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Muito legal isso, né, gente? Me fala. Quem quiser aí comentar, falar alguma coisa sobre isso, mas não é incrível? Percebam que o espírito ele vai se manifestar aqui através do nosso corpo, né? A gente está aqui encarnado, a gente vê esse corpo, mas nós somos espírito. E através desse espírito, a gente vai desenvolver, a gente vai criar, a gente vai realizar na nossa vida, para que nós possamos evoluir. Aí ele vai falando, como o tema do capítulo é corpo, então ele vai falando da formação de células, né? De células microscópicas, mas que tudo isso está ligado, tudo isso funciona através da energia do eletromagnetismo. E vai emitir e vai receber energia, né? E tudo isso é sobre o comando da mente, do comando do pensamento. Ele continua. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Foi o que ele falou anteriormente, logo no início. O espírito ele traz as impressões de tudo que ele semeou ao longo do tempo, ao longo das encarnações, e ele vai plasmar isso, né? Dependendo do estado dele evolutivo, dependendo do que ele vai vivenciar, do que ele vai aprender, do que ele vai semear no momento presente, nessa encarnação, ele vai estar plasmando tudo isso. Que aí é essa questão de plasmar, que é materializar na vida presente impressões do passado, isso faz parte do processo, né, gente? Porque a gente pode passar por algumas coisas por expiação ou por provas. Isso é um outro tema que a gente pode estar estudando depois aqui no canal. Ele vai continuar. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato
os mais dolorosos desequilíbrios, pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Então aqui ele vai dizer que em alguns casos, mais graves, situações mais delicadas que o espírito passou, suportou, ele acaba se colocando em padrões vibratórios mais baixos. E com isso vai refletir na saúde da célula e, consequentemente, do seu corpo, tá? A gente estuda também, através do estudo das terapias integrativas e da física quântica, sobre a vibração. Nós somos energia. Através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós nos posicionamos em algum estado vibracional. Então, existem estágios mais baixos e estágios mais elevados. E a nossa evolução, o nosso autoconhecimento, o nosso cuidado no dia a dia vai estar definindo essa vibração, o que eu estou vibrando, como é que está a minha energia. Isso vai refletir na saúde do corpo físico. Já tem estudos científicos sobre isso. Vamos continuar a leitura. As enfermidades congênitas nada mais são que os reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Então a gente acaba criando essas desarmonias físicas em nós, Surgem, porém, outros cambientes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundeza do nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos. No obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei da ação e reação governa, vigilante com segurança e precisão. Lei de ação e reação. Essa lei, como Emmanuel fala aqui, ela é precisa, ela é certa. Tudo que você faz retorna para você, tudo que você emite, você volta para você. Então, essa lei, ela é fundamental o entendimento. Através do nosso dia a dia, quando a gente tem esse conhecimento e busca praticar, tá, gente? Porque existe uma diferença muito grande entre você saber que existe uma lei de retorno de tudo que você faz, de tudo que você pensa, é o que está voltando para você, é uma coisa. A outra é você praticar para que você se torne realmente uma pessoa melhor, Em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, Isso é uma questão de disciplina mesmo e decisão, escolha, vontade. Tem um dos capítulos aqui desse livro que o Emmanuel fala sobre a vontade, Então, às vezes você tem o conhecimento, mas você não tem vontade, você não tem decisão de se melhorar. Você vive como se, vou dar só um exemplo dessa lei, como se essa lei não existisse, Eu acho que um dos ensinamentos que Jesus nos colocou era sobre essa lei, quando ele falou: não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você, É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quanto mais irradiante se lhe mostre a saúde. Interessante isso, Então, às vezes, a pessoa está bem de saúde e passa por alguma provação de doença física, ou ela está muito bem materialmente, financeiramente, e acaba perdendo tudo, ou tem uma perda muito grande das questões financeiras e materiais. Isso tudo é decorrente dessas plantações ao longo do tempo.
Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justo atenuante, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor por nosso reflexo, melhorando e mais nobre. O reflexo melhorado e mais nobre. Amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, aqui no final, Emmanuel nos dá um abraço, né? Porque ao longo de todo o capítulo, ele vem nos alertar que tudo que a gente passa, a lei de ação e reação está ali, precisa, né? Presente. Então, ao longo de todas as nossas existências, tudo que a gente semeou, a gente vai colher, né? Se eu pratiquei algo de ruim, algo mal, isso vai retornar. E isso faz parte do aprendizado. Mas no finalzinho ele fala da lei do auxílio. Isso é reconfortante para os nossos corações, na verdade. Porque é como eu falei para você, se você estuda, não basta só você estudar e não praticar, não colocar isso efetivamente na sua vida. Porque assim como você vai aprender sobre a lei da ação e reação, você vai aprender sobre a lei do auxílio. Então, se todos nós estamos aqui, porque nós somos, vou usar essa palavra, devedores, nós somos aprendizes, nós estamos ainda marcando passos em muitas situações, mas se eu sei, se eu tenho a vontade de me melhorar e me corrigir, a cada passo, a cada momento da minha vida, eu vou me melhorando, vou corrigindo, vou praticando o bem, que é o que ele fala aqui no final. O bem, o pensamento correto, o pensamento edificante. Ele nos alinha aos nossos mensageiros espirituais, aos nossos mentores. Ele abre espaço para a energia do bem maior de Deus, a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Todos esses processos eles vão sendo amenizados, vão sendo transformados. Porque quando você passa a ter esses pensamentos edificantes, a buscar o bem, a caridade, o auxílio, você eleva a sua vibração, gente. Tudo é vibração, tudo dá no pensamento, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa tem uma culpa muito grande de algo que ela fez errado. O primeiro passo é aceitar e se perdoar. A partir daí, praticar o bem, modificar comportamentos, né? Isso vai abrir novos estados mentais, novos estados vibracionais. E a luz divina vai estar operando através de você. E muitas coisas são transformadas e amenizadas. Então, a confiança, na verdade, que Deus nos provê, que Deus está presente na nossa vida e que nós devemos fazer nossa parte também. Mas as leis, elas são naturais, elas estão aí para serem cumpridas. Deus nos ampara, nos socorre, nos fortalece através dos mentores espirituais, dos mensageiros, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos colocar a caminho para estarmos abertos para a lei do auxílio também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse capítulo e quero fazer um convite para vocês estarem acompanhando, tá bom? A leitura e reflexão desse livro, Pensamento e Vida, que eu estou fazendo com muito carinho, com muito amor para vocês, com o objetivo de nós podermos nos fortalecer, de nós podermos nos evoluir, né? De nós podermos evoluir, expandir todo o conhecimento na prática, tá, gente? A prática, ela é fundamental, tá bom? Que não sejam meras palavras. Como Paulo fala, tirar o espírito da letra, tá bom? Então, tchau, tchau. Muito obrigado. Curte aí o vídeo, compartilha. Até o próximo capítulo.